Estamos conhecendo um pouco da história de Israel. Lendo a Bíblia em ordem cronológica, nós vamos entrar em muitos salmos de Davi, justamente nas fases e nos momentos das dificuldades que ele passava. Então Deus inspirava ele a escrever os salmos, que hoje tanto nos ajuda, né? Então hoje 1 Samuel 22, vamos ver se a gente chega até o 24, né? Vamos pedir a direção de Deus? Senhor, nós estamos meditando na tua palavra e vendo tudo que o teu servo Davi fez. E da mesma forma como o Senhor o chamou de segundo o teu coração, sejamos nós. Queremos ter cada vez mais a tua imagem e semelhança, parecer menos com o primeiro Adão e parecer cada vez mais contigo. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui lendo e meditando na tua palavra junto com esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, 1 Samuel 22, versículo 1 diz: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Olha que interessante, né? Quem se juntou a eles? Os desprezados, simplesmente isso. Por isso justifica o que o Senhor Jesus disse, que ele não veio para quem está bem, ele veio para os que estão doentes. Esses endividados, desgostoso de espírito, esses que eram homens maus, que estavam em apertos, eles eram homens doentes, de alguma forma, não no corpo, mas em alguma área da sua vida, desprezado pela sociedade. São esses que se juntou a Davi. Para quê? Olha lá, no 3. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estava com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado meu servo, para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Quer dizer, olha só, a cabeça dele estava tão destruída pelo mal, né? Tão carregada com as coisas ruins, que ele até já estava indo contra o próprio filho. Olha o 9. Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e arma-me cilada, como se vê nesse dia? Respondeu Aimeleque ao rei e disse: A quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai,
pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos de sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então olha que ponto, né? O ponto que Saul chega de matar os sacerdotes por causa de uma raiva descontrolada que ele tinha dentro do coração dele. No 18, então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam o éfode de linho. O comentário diz: a insensatez de Saul chegou ao extremo ao mandar matar todos os sacerdotes do Senhor. Quando uma pessoa perde completamente o temor a Deus, não é de se admirar que ela passe a agir de forma inconsequente, praticando pecados e maldades que antes seriam totalmente impensáveis. A atitude de Saul revelou o quanto ele estava não apenas perdido espiritualmente, mas também dominado pelo mal. Então, quer dizer, ele não conseguia mais enxergar e nem ouvir a Deus, quer dizer, ele só fazia o que o coração dele mandava, né? Ele estava sendo literalmente carregado pelo ódio. No 19, também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome é Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali, Doeg, o edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Davi deveria ter sido até mais prudente, né? Não ter visto aquele rapaz. E aqui está uma pessoa que ele não se importava com o justo ou o injusto. Ele queria agradar o seu rei, né? Mesmo sabendo que o rei Saul estava completamente perdido, mas ele preferiu agradar ao rei, quer dizer, aquelas pessoas que elas fazem de tudo para manter um título, uma posição, ter um bom nome, né? Conquistar alguma coisa na força do braço. Então, 1 Samuel 23. E foi anunciando a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus e livrará a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Aqui você percebe a atitude de Davi. Ele vai consultar a Deus para saber se Deus iria com ele, porque não era a força militar que daria vitória, mas era Deus com ele. Deus falou: vai. Já aqueles soldados temeram, natural, porque quando eles olham para suas condições e eles avaliaram, né, a circunstância, eles avaliaram o exército inimigo, eles disseram: eles têm mais condições de vencer do que nós. Daí o medo. Olha o 4. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Então quer dizer, olha só, Davi, ele consultou a Deus pela segunda vez. Com certeza ele ficou influenciado por aquele medo. Se ele fosse com aquele medo, iria perder. Então ele foi consultar Deus de novo. Sabe o que eu entendo com isso? É quando nós entregamos um problema para Deus. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece sempre. Eu estou vivendo uma situação, um problema, então eu entrego para Deus em oração. Ó, meu Deus, eu entrego essa situação assim, assim, assim.
mas eu termino a oração e eu continuo sentindo medo, ansiedade, alguma coisa. Eu volto a orar, até ter a certeza de que aquilo saiu de mim, acabou. E normalmente, como é que eu tenho a certeza? Deus me dá uma palavra daquilo que eu já li na Bíblia, Deus me faz lembrar de uma passagem da Bíblia, e aí eu pego a Bíblia, vou ler ela, aquela palavra me dá certeza, acabou. Então, assim nós vencemos a ansiedade. Às vezes não é na primeira oração, e às vezes a pessoa fala, mas eu já entreguei meu problema a Deus, mas eu continuo aflito. Então não entregou, está com você ainda. No 6. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Quer dizer, ele ainda usa o nome de Deus, né? Quer dizer, ele está completamente perdido, né? Desorientado completamente, pensando que Deus estava com ele. O comentário do bispo diz, Deus o entregou nas minhas mãos. Quando a pessoa está mal espiritualmente, ela não consegue escutar a voz de Deus nem aceitar seus desígnios. Com isso, ela se engana. Saul não aceitava o fato de Deus tê-lo destituído da posição de rei para colocar Davi em seu lugar. Ele acreditava na ilusão de que o Senhor eterno ainda era com ele, mas o seu espírito já o havia abandonado. É importante a pessoa ser sincera para reconhecer o seu estado espiritual, a fim de que se arrependa e se conserte com Deus. A vontade do Altíssimo deve ser respeitada e obedecida acima de tudo. A pior coisa que tem é a consciência que já está cauterizada, né? Quer dizer, a consciência de Saul está cauterizada, ele pensa que Deus está com ele, que ele está certo, que ele precisa vencer Davi, que Davi é o inimigo, né? E ele não consegue ver nada, quer dizer, a consciência cauterizada da pessoa faz ela pensar que o que ela está fazendo está ótimo. Eu vou à igreja, eu frequento os domingos, eu dou meu dízimo, eu faço ofertas. Não, tá tudo bem, não tá. A consciência, ela pode te enganar também. Como é que eu sei que a minha consciência não está errada? Quando ela está de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com as minhas atitudes. Você pode estar pensando que está tudo bem, suas atitudes estão levando você para o inferno. No 8, então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traze aqui o éfode. E disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão aos cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou em suas mãos. O comentário diz, Davi passou 10 anos como fugitivo. Ele viveu no deserto, passou por privações e enfrentou lutas e conflitos interiores. No entanto, nada disso o afastou da presença do Altíssimo. Ao contrário, sua intimidade com ele aumentava cada vez mais. Dessa forma, o Todo-Poderoso retribuía o amor e a fidelidade de Davi, livrando das mãos de Saul. Ao longo da nossa caminhada neste mundo, enfrentaremos muitas lutas, porém não existem dificuldades capazes de destruir aqueles cuja fé está apoiada na palavra de Deus. Por isso que essas situações deram condições para ele escrever os Salmos, que depois, nos próximos vídeos, nós vamos ler. No 15, vendo, pois, Davi que Saul saíra a busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Quer dizer, o deserto é o lugar onde Deus sempre está levando o seu servo, para que Deus possa falar com ele no deserto. O deserto é um lugar vazio, que não tem nada. É um lugar de dor, de solidão.
mas é o lugar onde o ser humano tem ouvidos para ouvir a Deus. 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o qual também Saul, meu pai, bem sabe. O comentário diz: tu reinarás. Jonatas era o herdeiro do trono, mas ele abriu mão de suas ambições pessoais para apoiar Davi, pois o considerava o escolhido de Deus. Com essa atitude, mostrou um contraste com seu pai, que insistia em se manter agarrado a uma posição que já não lhe pertencia. É preciso humildade para aceitarmos a vontade de Deus, mesmo que ela contrarie a nossa. Então, o problema de Saul é que ele começou a guerrear dentro do próprio território dele para tentar achar Davi, matando o seu próprio povo, quer dizer, o inferno. Já Jonatas viu tudo aquilo e ele estava no espírito. No 18, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Áquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma e nos cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vós compadeceste de mim. E depois e diligencia ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, a quem eu tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte a Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Quer dizer, Saul não estava vigiando, o inimigo entrou para destruir ele. Agora, 1 Samuel 24, diz: e sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Quer dizer, ele até venceu. Então, na cabeça dele, porque ele estava vencendo, ele estava tendo um aparente sucesso, é porque Deus estava com ele. Olha o engano, né? No 2, então tomou Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falharás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido do Senhor. E estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. O comentário diz: o Senhor me guarde. Davi tinha um coração limpo diante de Deus. Mesmo tendo a oportunidade de se vingar de Saul, ele não lhe fez mal, pois
o considerava ungido do Senhor. Isso nos ensina que não devemos nos vingar daquele que nos feriu ou nos prejudicou, mas lhe oferecer o bem em troca do mal. Agir com benignidade da mesma forma que o Senhor Jesus agia é agradável aos olhos de Deus. Muito forte, né? Quer dizer, houve um conselho de que ele poderia então se vingar matando Saul. Ele até pensou, mas só cortou a orla e aquilo já lhe pesou, quer dizer, sabe quando você vai fazer uma coisa de errado, seu coração palpita? Então ali está o aviso de Deus de que aquilo que você está fazendo não é certo. Você está ultrapassando a barreira dos limites. Então Davi, ele se sentiu culpado por aquilo, voltou atrás. Quer dizer, ele não ia tocar em Saul. Porque ele sabia que na hora certa Deus iria honrá-lo. No lugar certo, na hora certa, no momento certo. E aquele não era o momento. No 7. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matassem. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Ele se comparou a isso, a um cão morto e uma pulga. Ele falou: quem sou eu para o rei estar me procurando, querendo me matar? Não sou nada. No 15. O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. E tu mostrastes hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixará ir para o bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que me fizeste hoje. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Então aqui ele reconhece o reino de Davi, que vai ser um reino bom, né? Aqui ele está sóbrio, está no Espírito de Deus mesmo. No 21. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Talvez você pense, agora todos os problemas se resolveram, Saul já não vai mais perseguir Davi. Isso é o que você pensa, porque Saul vai continuar sendo influenciado por aquele espírito que o atormenta. E esse espírito vai mandar ele continuar perseguindo Davi, até o último dia de suas vidas. Quer dizer, por isso que você precisa se permanecer firme com Deus. Deus é com você. Deus permitiu para provar Davi aquela situação de entregar Saul nas mãos dele. Ele teve a oportunidade de matar Saul, resolver aquele problema de uma vez por todas. Mas não foi a atitude de Davi. Davi sabia que ele não seria morto pelas suas mãos, porque se ele fizesse aquilo, a consciência dele iria ficar manchada, com certeza Davi seria tal qual Saul. Então não seria um bom rei.
mas ele foi prudente em não tomar uma atitude movida pela emoção, pelo momento. Ele escolheu esperar, aguardar. Leva-se o tempo que for preciso, mas vale a pena quando você está aguardando na fé, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que você conhece e que é o bem delas. Até para os inimigos pode mandar. Agora, dê o seu gosto e faz um comentário, né? Acrescenta aí o que Deus está falando com você também. Fique bem.